Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje eu converso com Carlos Grieco, CEO da Samap, uma companhia global de serviços financeiros com 4 milhões de micro e pequenos negócios no mundo. Eu converso também com Thalita Lacerda, CEO da Pet Love, um dos principais comércios eletrônicos para a saúde animal e que ainda este ano pode se transformar em um unicórnio, uma empresa que atinge $1 bilhão em valor de mercado. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele comanda no Brasil uma companhia de serviços financeiros focada no microempreendedor. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Carlos Grieco, CEO da Samap Brasil. Grieco, obrigado pela presença aqui no estúdio. E eu queria já iniciar a nossa conversa falando no universo de microempreendedores desse país, porque a companhia no mundo atende mais de 4 milhões de micro e pequenos negócios. Isso a gente está falando aí em mais de 36 mercados na Europa, nos Estados Unidos, na Oceania, na América Latina. Eu queria saber qual que é o tamanho do Brasil nos negócios globais da empresa. Claro, bom, primeiramente, Bruno e equipe do Show Business, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O Brasil é extremamente relevante, né? A gente é um dos top 5 mercados no mundo dentro da Samap e é muito interessante porque nossa grande vocação é ajudar o pequeno empreendedor no mundo, né? Onde quer que a gente esteja. Essa é a nossa grande missão, fazer com que a vida dele ele possa ter sucesso fazendo o que ele ama, o que ele precisa. E a gente vê muita similaridade, apesar das diferenças culturais dos países, apesar das diferenças, né, de economias, mas tem uma coisa que une todos os micro e pequenos empreendedores do mundo inteiro. Não é fácil você ser micro e pequeno empreendedor. Seja no Reino Unido, seja no Brasil, seja na Alemanha, não é fácil. Não é fácil. A gente sabe, a gente conhece muito bem aqui na nossa casa, no Brasil, quais são as dificuldades. Não é, acho que o Brasil, a gente pode até bater um papo sobre isso, ele apresenta extra desafios que a gente está vencendo como país, mas ainda é muito desafiador. Mas ainda assim, o pequeno empreendedor, ele é sozinho, ele tem que contratar, ele tem que fazer o marketing, ele tem que comprar o estoque, ele tem que montar a loja dele, ele não tem muita grana. Então, são grandes desafios, ele tem que fazer um negócio dar certo, né? Porque ele depende daquilo. Então, as dores, muitas vezes, são semelhantes. Então, a gente acredita, né, que, e vem com muito sucesso, né, construindo esse caminho de ajudar esse pequeno empreendedor em vários países desse planeta. Agora, você está falando de similaridade entre o empreendedor e várias regiões do mundo. Eu fico imaginando num país como o Brasil, que tem vários Brasis dentro do Brasil. Existe muita diferença entre o microempreendedor em várias regiões? Olha, acho que a resposta, diretamente é que sim, viu, Bruno? Porque tem vocações de negócio. Se você pega, por exemplo, a região Nordeste, a gente percebe muitos microempreendedores que nascem em serviços e turismo. É uma vocação mais natural, ao passo que em São Paulo a gente vê muito mais serviços em comércio de rua. Mas eu acho que mesmo aqui, com essas diferenças, acho que é interessante também ver um outro tipo de maneira de segmentar esse mercado de microempreendedores. São aqueles que são lojas físicas, lojas digitais, são híbridos. E uma coisa que a gente observou muito nos pequenos empreendedores no Brasil é que eles não fazem uma coisa só, eles fazem de tudo, né? Então, não é incomum encontrar aquela pessoa que é motorista de aplicativo durante a semana e no fim de semana organiza festas ou faz comida para festas. Então, eles procuram fazer o que precisa ser feito para eles
conseguirem, né, crescer e ajudarem suas famílias. A gente recebeu há 2 semanas aqui no Show Business o presidente do iFood, o Diego Barreto, que falou isso que você falou também. Porque tem uma parcela, se não me engano, 1/3 dos entregadores que tem variadas atividades. Sim. E porque tem que pagar a conta no final do mês, porque tem que ter renda extra. Eu fico imaginando, eu queria que você definisse para a nossa audiência quem é o micro... O que você define do microempreendedor? Ele tem que faturar quanto para ser um microempreendedor? Tem menos do que microempreendedor? Tem o nano? Tem. Empreendedor? Tem o nano empreendedor. Bom, primeiro eu poderia usar uma definição quase que, né, legal. São os MEIs, né? São microempreendedores individuais, é uma categoria de negócio que fatura acho que o número, se não me engano, hoje está entre 80 e 90 mil reais por ano. Né? O nano empreendedor, muitas vezes ele faz bem menos do que isso, né? Porque justamente, às vezes a gente está ajudando esse nano empreendedor em alguma etapa que ele está fazendo de fim de semana. Então, por exemplo, o que é um nano empreendedor, uma nano empreendedora no Brasil? É uma senhora que faz bolinhos para vender de fim de semana. São aquelas, acho que é muito comum a gente ver na rua de manhã aquelas pessoas vendendo bolo e café aqui em frente em São Paulo, então não se fala, né? Pois é. São pessoas que esses são nano-empreendedores. Os microempreendedores e microempreendedoras, por exemplo, manicures, cabeleireiros, já começam, encanadores, começam até fazer parte dessa faixa de faturamento. E aí a gente pode até falar do pequeno empreendedor, né? Você tem o nano, o micro e o pequeno, que aí acho que tem uma mudança já acho que uma certa evolução que ele conseguiu conquistar, que ele já tem um ponto físico, ele eventualmente tomou uma decisão muito importante, que é contratar um funcionário, porque ele já começa a ter outros custos fixos, né? Mas ainda assim são pequenos e tem essa dificuldade que eu descrevi, que é fazer a gestão do negócio dele. Todos esses que você está relatando aqui para a gente, vocês atendem? Sim. Sim. A missão é focar, quando a gente olha para dentro de tudo que a gente desenvolve em produto e serviço para eles, essas são os 3 grandes segmentos, né? Se a gente for pensar depois que tem um médio empreendedor, esse a gente fala, olha, agora a gente não vai servi-lo. Vai ser o próximo passo? Eu não sei ainda, a gente pensa muito sobre isso, né? Só que tem uma coisa que a gente acredita muito como empresa: se você não tem foco, é muito difícil você fazer uma coisa de alta qualidade. E a gente determinou essa missão para a gente de ajudar o pequeno empreendedor. A gente vive por isso. E é um mercado muito grande. Vocês não querem ser um grande banco, então? A gente quer ser um banco talvez focado, nichado. A gente tem 2 grandes missões. A primeira missão é ser a maior marca de aceitação de cartão no mundo inteiro. Né? Então é muito ambiciosa. Muito ambiciosa. E a gente está evoluindo, acho que com isso estamos em 36 países hoje. E a segunda grande missão que a gente colocou para a gente é ser o maior banco de microempreendedores do mundo. Tá. Né? Então, a gente não quer ser um grande banco para grandes contas, mas a gente quer ser um grande banco para os pequenos empreendedores poderem ter o que eles precisam. Vocês estão no Brasil quantos anos? Há 12, 13? Já há 12 anos, né? 12 anos, isso. Tá. E teve uma evolução de vocês, porque vocês começaram como máquina, né, de pagamento. Sim. E hoje vocês já dão crédito para o pequeno empreendedor? E a gente desenvolveu um ecossistema inteiro, que inclusive com crédito. Essa história é muito interessante, porque acho que é sempre bom a gente lembrar de onde a gente veio, né? E talvez muitos de vocês devam lembrar essas primeiras maquininhas, né, que a gente trouxe para o Brasil e começou, porque a grande disrupção de tecnologia foi o pequeno empreendedor, ele era simplesmente ignorado pelas empresas de máquina de cartão, porque eles não davam dinheiro, né? E a gente entrou aqui e falou assim, nossa, essa pessoa, ela perdia vendas. Chegava alguém com cartão e ele perdia vendas. Então, nossa primeira maquininha de cartão, Bruno, foi aquela maquininha que encaixava no áudio do celular e vira e mexe dava problema. Né? Então, a gente já começou como uma startup aqui no Brasil. Então, a gente comprava borrachinha para não dar mau contato. E foi evoluindo. Aquilo só passava tarja magnética, lembra? Sim, claro. Aí depois evoluiu para ter muito mais segurança com o chip e a senha, né? E daí foi uma evolução contínua. Mas acho que o que foi muito importante foi apresentar para o microempreendedor e pequeno empreendedor do Brasil uma solução que era muito barata, né? E
abrir espaço para ele aumentar o faturamento. A gente via que ele aumentava o faturamento em 30%, 40% quando ele passava a aceitar cartão. Né? Isso foi a primeira grande onda. E outra coisa, eu imagino que nessa evolução teve um sucesso nacional que apareceu no Brasil, né? Que é o Pix. Uhum. O Pix, ele evidentemente ajudou muito o negócio, o microempreendedor, né? O empreendedor brasileiro. Ele é um concorrente de vocês? Ele é um rival de vocês? Não, ele é um produto nosso também. Né? Então, a gente abraça o Pix, assim como a gente abraça vários métodos de pagamento. A gente vê, hoje, como ecossistema, né? A gente tem 3 grandes frentes. Um é ajudar o pequeno empreendedor a aceitar pagamento. O outro é gerenciar o dinheiro dele, né? Então, com ofertas de ter um banco para ele, ter crédito. E a terceira é gerenciar o negócio dele. Então, o Pix encaixa, de novo, nessa primeira grande frente, que é ajudar o pequeno empreendedor a poder aceitar pagamentos da forma que ela existir, né? E se você for ver, são as grandes ondas muito importantes que o Brasil teve, né? Acho que a primeira foi, acho que o papel do Banco Central, inclusive, foi muito importante para isso, de possibilitar uma descentralização, né, das empresas de serviços financeiros, que antes eram muito concentradas em grandes bancos. Aumentou demais a concorrência, o que é incrível e muito bom para nós consumidores como um todo. E a maneira como a gente entrou, né, nessa primeira onda foi democratizando a maneira de aceitar pagamentos digitais, com a maquininha, com as pequenas maquininhas, né? E o Pix, acho que ele configurou uma segunda onda, né, que é deixar, acho que expandir ainda mais a maneira de o pequeno empreendedor se digitalizar, né? Então, também ele não precisa só da maquininha, ele não precisa só da maquininha, ele também tem a opção de aceitar o Pix, que a gente já vê hoje onipresente ali, né? Ô Grico, você como comandante, CEO de uma companhia que tem essa meta aí ousada de ser a maior instituição financeira para o microempreendedor, qual é a história mais extraordinária que você se deparou do micro ou do nano empreendedor brasileiro? Boa pergunta. Você anda muito por aí, sai do escritório aqui de São Paulo e vai ver, por exemplo, você citou o Nordeste. Né? E eu estava tentando recuperar algumas histórias. Assim, acho que tem uma história que me move muito. E eu contei ela. Eu conto sempre quando tem novas pessoas se juntando à companhia, eu conto essa história porque ela me marcou, né? A família da minha esposa é de Santos, então a gente estava em Santos curtindo a praia no fim de semana. Meu filho viu o moço do milho, né? E foi correndo ali chamar o moço do milho. E eu, por definição, sempre falo, não ando com o dinheiro no bolso, né? Eu falo, se a gente aceita pagamentos digitais, eu acredito nisso. E eu fui pagar o senhor depois que ele deu o milho para o meu filho. E ele falou naquela época, eu não aceito, era até um pouco antes do Pix, eu não aceito cartão. Eu falei, mas como assim você não aceita cartão? Eu falei assim, mas eu posso te fazer, na época, um DOC, né? Ele falou, não tenho conta em banco. Mas como assim eu não tenho conta em banco? Não, na verdade eu tinha, mas toda vez que eu passava na roleta do banco eu era barrado. Né? E isso mostra, e assim, acho que super, assim, primeiro eu fiquei super emocionado porque ele era, né, de estar passando por isso e eu sabia que muitos outros empreendedores passam por isso, né? Então, o nível de dificuldade que aquela pessoa tem para conseguir o mínimo, para conseguir fazer o negócio delas é muito difícil. E o mercado ainda não... Acho que a gente está em processo de democratizar o acesso. Eles ainda sofrem o mesmo desafio de entrar no banco, né? Então, essa para mim é uma história muito marcante que ela nos move, né, e me move muito para cada vez mais estar mais focado no pequeno empreendedor e ajudá-lo da maneira que for. Acho que uma consequência disso é que a gente se determinou a ter um dos melhores, se não o melhor serviço de atendimento de pequeno empreendedor, porque por que ele precisa ter muito dinheiro para eu tratá-lo muito bem? Ele pode ser o nano empreendedor, ele pode passar R$500 comigo ou R$1 comigo com a gente por mês, mas eu devo dar um serviço de primeira para ele. Então, essa história é uma história para mim muito marcante, mas que inspira, por exemplo, esse tipo de decisão que a gente é firme nela de manter sem deteriorar nenhum tipo de serviço. Esse serviço de atendimento, que é basicamente falar com o microempreendedor, falar com esses empreendedores brasileiros, é algo recente?
Não, acho que isso começou desde o começo. Tá. Né? Esse diálogo que você tem, né, que a sua equipe tem diariamente com esses nano, micro, enfim, com esses empreendedores brasileiros, qual que é a maior demanda deles? O que eles falam para vocês? Sim. Então, acho que tem várias coisas importantes aqui, né? Dentro das dificuldades de tocar um negócio, acho que crédito é uma coisa muito importante dentro das necessidades deles, né? Então, eles querem crescer, querem expandir e muitas vezes a gente nota que ele não consegue crescer justamente porque não tem uma oferta, ou não tem uma oferta justa. Então, pensando nisso, nesse exemplo, por exemplo, a gente fez duas coisas, né? Uma, criar linhas de crédito para pequenos e microempreendedores, né? Que sejam muito fáceis dele entender, assimilar, né? E conseguir pagar, porque é muito importante, quando ele constrói esse crédito com a gente, esse histórico, a gente consegue emprestar mais e mais para que ele já entendeu a disciplina. E uma segunda coisa que reflete essa necessidade, né, de rápida de dinheiro, chegou num produto muito importante que acho que todo mundo aderiu e acho que é um sucesso, que é o pagamento na hora. Então hoje, se a gente for rebobinar, né, quando ele recebia um pagamento na maquininha de cartão, eu tinha que esperar 30 dias para receber. A gente foi uma das primeiras empresas, se não a primeira empresa a oferecer o pagamento em um dia, né? E hoje a gente oferece na hora. Então, ou seja, quando ele vende em cartão parcelado até em 12 vezes, ele pode receber isso na hora e está na conta dele. Isso é muito importante, muitas vezes ele usa isso para ou pagar uma conta, ou para completar o estoque, enfim. Então, acho que essa é uma primeira grande necessidade e super importante do pequeno empreendedor. Agora, você está falando muito de crédito, né? Como é que está a inadimplência? Olha, a gente teve um momento muito, acho que, onde que a inadimplência começa a aparecer são grandes movimentos do Brasil, né? Então, a gente viu desde, se eu não me engano, 2021, 2022 até em diante de 2024, uma subida dos juros muito importantes para a gente fazer ajustes macroeconômicos no Brasil. Só que com isso aumentou o custo do crédito. Ao aumentar o custo do crédito, muita gente não estava se programando para isso. Então foi uma época muito importante onde a gente viu um aumento na inadimplência. Recentemente ela tem se estabilizado porque tudo se ajustou, né? Então os programas de crédito se ajustaram à realidade recente e as famílias também e as pessoas que tomam crédito também se ajustaram a essa nova realidade. Mas nessas grandes inflexões é quando a gente observa movimentos de inadimplências mais severos. Eu achei de ver agora algo bem sob controle. Ô Grieco, eu gostaria de chamar a atenção agora para a sua trajetória profissional. Uhum. Você não é economista, né? Porque você tem falado muito de economia, lida com uma instituição. Vocês se definem como uma fintech? Uma fintech. É uma fintech. É uma fintech, né? A fintech é a definição, uma empresa de serviços financeiros com tecnologia, né? E a gente cresceu em cima de tecnologia e essa é a nossa vocação. Qual que é a sua formação? Olha, eu sou engenheiro químico. Bem distante, né? Acho que influência do meu pai, né? Minha mãe é médica, meu pai é engenheiro químico, estava entre os dois, são duas grandes inspirações para mim. Acabei indo para o mundo das exatas, acho que é o mundo que eu gosto, o mundo que eu me apaixono. E aí depois eu me apaixonei também por negócios, marketing, acho que é um caminho muito fascinante. Né? E você tem uma outra paixão aqui, que a nossa audiência ainda não sabe, que é pelo esporte, né? Sim. Você tem vários, você já fez canoagem, você hoje pilota carros como é que posso definir? Carros... De turismo, é uma categoria turismo. Mas você compete também? Eu compito no Campeonato Paulista de turismo. Como é que o esporte te ajuda a ser CEO diariamente de uma fintech? Muito interessante. Eu passei por essa reflexão recentemente. Acho que tem dois aspectos que me ajudam bastante, Bruno, aqui. Primeiro, acho que quando eu tinha entre 25 e 35 anos, né, hoje eu tenho 45, eu fazia muita corrida de aventura, né, que era realmente navegar com canoagem, bicicleta, um Ironman de aventura no meio do mato, né, no fundo, para cobrir grandes distâncias, né, ali. Acho que
isso me ensinou duas grandes coisas. Muita resiliência, porque são provas difíceis, você tem que ter a paciência, né? Então, se controlar em momentos difíceis. E são provas que você não fazia sozinho, você fazia em equipe. Então, você não depende só de você, você depende de mais gente para você conquistar algo. Pode parecer meio clichê, né, esse negócio de trabalho aqui, mas não é. Porque realmente esse é o nosso dia a dia e você ter pessoas que você confia, naquele caso, praticamente a vida, né? E é muito importante para o dia de hoje, né? Ou seja, você precisa ter pessoas que você confia que vão levar o negócio adiante. Precisa ter resiliência, porque você tem momentos bons, momentos ruins, momentos que você precisa ter uma conversa dura, momentos de tranquilidade. E acho que isso me ensinou. E acho que recentemente, acho que também com pilotagem, a reflexão, quando eu comecei a fazer isso, era algo que eu achava que era você ter garra, né? E na verdade não é garra, é um esporte extremamente mental. Então qualquer desvio de pensamento, você errou e perdeu tempo ou eventualmente saiu fora da pista. Então o nível de concentração, o nível de planejamento, o nível de... a meditação passa a ser um processo que eu faço, né, para me concentrar ali. É algo que eu trouxe também para o meu dia a dia. Você me contou em uma outra oportunidade que você preza muito pela transparência com os seus funcionários. Sim. Isso você diz desde a transparência que você tem com metas da empresa, sim, com o propósito da empresa. E eu lembro que você até chegou a comentar que você chegou a pensar, inclusive, em revelar os salários de todas as centenas de profissionais que trabalham com você. É isso mesmo? Por que você não revelou o salário de todo mundo? Eu acho que acho que a gente pensa, acho que a gente sempre pensa, essa é a única coisa que a gente não faz, para falar a verdade, né? E de fato, acho que o ponto transparência é algo que a gente pratica dentro e fora, seja com as pessoas, a gente chama de SAMAPers, né, os colaboradores da SAMAP, como também com os nossos clientes, e é um princípio que a gente vive, porque acho que nada melhor do que dormir, pôr a cabeça no travesseiro e estar tranquilo. E quando você tem a transparência, você tem conversas muito duras às vezes, né? Mas você tem de uma maneira de um conflito positivo. Você sabe que tem uma boa intenção vindo, porque se a gente se apoia em transparência, né, a gente sabe que está vindo do outro lado de uma maneira positiva. Então, exemplos que a gente tem com clientes, por exemplo, a gente fez uma campanha uma vez que se o cliente encontrasse um asterisco no nosso site, a gente dava uma maquininha gratuita. A gente falou, não, se a gente é transparente, a gente não pode ter asterisco. Acharam um monte, a gente tirou todos. A gente fez justamente para achar, né? Para garantir que... E hoje a gente não pode... A gente tem uma filosofia nossa que a gente não pode ter asterisco com o nosso cliente. A gente fala na lata, às vezes o cliente vai decidir não vir com a gente, mas a gente tem essa transparência. Você já vira e mexe, eu imagino que você mesmo entrou em site, você vê lá asterisco 1, asterisco 2, asterisco 3, asterisco 4, e tá tudo lá. E com os funcionários, com os nossos SAMAPers, né, os colaboradores, a gente precisa ter conversa difícil às vezes, né? E como esse é um valor vivido, isso deixa o nosso dia a dia menos político. Acho que a palavra com menos politicagem, muito menos, né? Com menos papas nas línguas, porque as pessoas vão falar direto para você o que estão achando. Isso é positivo porque a gente gosta de ter conflitos positivos, construtivos, né? E o que eu passei por várias outras empresas antes e observei que era algo que a gente não quer manter aqui dentro. Porque isso, no fundo, criava silos, criava interesses. Uma pessoa, para priorizar o seu próprio bônus, não fazia uma coisa para outra área. Então, a gente percebe que esse é um ponto fundamental para ser vivido lá dentro. Você está falando de propósito e eu vi que o que vocês se definem, né, um propósito de vocês é empoderar o empreendedor brasileiro. O que significa isso? Como empoderar o empreendedor brasileiro, Grieco? Acho que empoderar o empreendedor é primeiro dar dignidade, ajudar a dar dignidade, fazer parte dessa jornada de quem está ajudando ele a vencer no Brasil, né? Acho que vira e mexe a gente olha em rankings de dificuldade de fazer negócios, o Brasil sempre aparece lá infelizmente, lá no finzinho da lista, né?
E isso é muito ruim, isso é muito difícil, né? Eu já fui empreendedor também, acho que passei bastante tempo vivenciando o quão difícil é você construir um negócio no Brasil. Então, empoderar é você dar dignidade, escolher alguns caminhos, né? A gente não pode fazer tudo, mas quando diz respeito a pagamentos, com diz respeito a gerenciar o dinheiro dele e ajudar ele a gerenciar o negócio dele, é você oferecer o melhor que você pode, né? Então, a maneira como a gente optou por fazer isso, muitas vezes você não dá o melhor serviço porque tua estrutura não está pronta para isso. A gente construiu uma estrutura na Samap muito baseada em tecnologia, assim, 100% baseada em tecnologia, de modo que a gente consiga ser efetivo em custo, porque é importante, né, você conseguir servir a um custo plausível, mas com altíssimo nível de serviço. Então, eu acho que da sua pergunta, dignidade é o poder um cliente que está no interior do Tocantins, que fatura muito pouco, e tudo bem, né, com a gente, mas a gente poder atender e não ter tempo para desligar, ter uma conversa com ele, ajudar no negócio dele, né, e dar o tempo que ele precisa para resolver essa dúvida. Porque às vezes é uma pessoa que não é uma pessoa que está acostumada com tecnologia, está fazendo ali a configuração pela primeira vez, e ela precisa de tempo, e a gente dá esse tempo. Eu vou trazer uma pergunta extremamente complexa e eu vou pedir uma resposta muito simples e curta. Vamos lá. O que é desafiador, muito. Grieco. Como é que se melhora esse ranking que você citou do ambiente de negócio para o empreendedor brasileiro? Certo. Eu acho que a velocidade de você abrir uma empresa e fechar uma empresa precisa ser reduzida, né? Acho que a gente melhorou muito nisso, em abrir uma empresa. A tributação no Brasil é algo ainda muito complexo. As cadeias logísticas são complexas, né? E isso encarece demais a competitividade dele, faz com que os grandes varejistas, sejam eles online ou offline, tenham uma vantagem muito grande para o pequeno empreendedor poder sobreviver. Então, eu acho que tem uma questão de infraestrutura, uma questão tributária, uma questão de facilidade de fazer negócio que precisa ser olhada a gente precisa avançar muito nelas. Bom, você que lida com os empreendedores brasileiros, sobretudo os pequenos empreendedores brasileiros, que é uma massa de gente que trabalha diariamente ali pelo seu sustento, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todos os nossos convidados aqui no Show Business. Quem são as suas referências no mundo dos negócios e na vida? Pode ser só uma ou pode ter mais de uma referência, Grieco. Muito bom. Olha, no mundo dos negócios, eu vejo muito, acho que varejistas como a Amazon, e representada, né, o fundador, o Jeff Bezos, como um famoso trendsetter, né? Ele cria várias tendências de gestão, né? Então, por exemplo, uma tendência de gestão que a gente utiliza muito dentro da Samap é como a gente se comunica internamente. A gente praticamente elimina o PowerPoint e escreve narrativas, textos, porque você obriga as pessoas a serem muito diretas, precisas para comunicarem o que querem, né? Então, isso a gente tem feito de maneira com muito sucesso e é uma inspiração. Fim do PowerPoint, então. O fim do PowerPoint, acho que está no caminho do fim, porque ele é muito bom para quando você quer ilustrar com fotos, mas quando você quer comunicar ideias, é menos. Então, essa é uma inspiração de negócios muito forte. E Jeff Bezos, tem mais alguém? Acho que pessoal são meus pais. Seus pais. Eu acho que são meus pais. Eu acho que o espírito de lutar e construir uma família em ambiente adverso, com toda a história de imigrar e virem de famílias muito simples, é muito legal. São eles. São eles. Nós conversamos neste bloco do Show Business com Carlos Grieco, CEO da Samap Brasil. Obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Obrigado. E olha, o Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes. E nós voltamos com o Show Business e vamos direto para o mercado pet, que movimenta 50 bilhões de reais ao ano no mundo. E para abordar mais uma empresa de destaque nacional. Com 1.700 colaboradores, a Pet Love faturou 1 bilhão e 300 milhões de reais no ano passado. Para este ano, o objetivo é crescer mais de 30%
para 1 bilhão e 800 milhões de reais. A CEO da companhia passou um tempo na China, é filha de uma empregada doméstica e um marceneiro, tem formação em grandes instituições de ensino e hoje comanda uma das maiores plataformas de venda de produtos e serviços para animais de estimação. Nós vamos conversar com Thalita Lacerda, CEO da Pet Love. Thalita, obrigado pela presença aqui no estúdio. Obrigada a você pelo convite. A sua história, como eu adiantei aqui para a nossa audiência, pode ser e, na verdade, deve ser inspiracional para muita gente. O que foi determinante, Thalita, para você chegar onde você chegou nessa cadeira de CEO? Acho que o primeiro ponto é sonhar, né? E quando você tem uma infância difícil, poucos recursos, isso não necessariamente é uma coisa tão óbvia. Muitas vezes a gente cresce entendendo que existem limitações. Então, acho que o primeiro passo, e minha mãe teve um papel muito importante para isso, foi não me restringir, né, restringir meus sonhos, as minhas ambições àquela minha realidade. Acho que o segundo ponto foi sempre ser muito aberta a novas experiências, a aprender, a desafio. Acho que se eu não tivesse encarado tantos desafios diferentes, talvez eu não estaria preparada, né, para esse desafio tão maravilhoso que é a Pet Love. E eu acho que também está sempre aberta e continuar aprendendo, enfim, né? Cada ano um novo desafio, cada vez mais, né, crescendo conforme o desafio cresce, porque nenhum dia é igual ao outro. Então, qual que era o seu sonho quando criança e adolescente? ser aeromoça. Ser aeromoça? Sim. Porque eu tinha uma vontade muito grande, né, de poder viajar para fora do Brasil. E eu falava, gente, aeromoça. E minha mãe teve uma grande influência, né, que me levou a fazer GV mais tarde. Ela começou a vida como empregada doméstica, em algum momento ela conseguiu um trabalho numa empresa e ela via, né, que todos os chefes tinham feito GV. Então ela começou a martelar a história da GV em casa comigo e, enfim, segui o conselho dela, um conselho muito bom, fui para a GV e aí, enfim, aquilo transformou a minha vida, né? Agora, o que é determinante, a gente já entendeu muito claramente o que foi determinante para você. Agora, para as pessoas que pensam em ascender na profissão e na vida também, o que é fundamental para você? Uma coisa, só fala uma coisa. Colocar o esforço, dar tudo de si. Vamos falar desse filão aí que não para de crescer, esse setor pet, que no Brasil, a gente está em que posição? A gente é segundo, terceiro lugar? Terceiro maior mercado pet do mundo em faturamento. Tá. Qual que é o maior filão de negócios de vocês, Thalita? Hoje, do ponto de vista, né, de tamanho, a nossa unidade de negócio de varejo, o e-commerce, na verdade, uma plataforma de assinaturas, porque mais de 80% da nossa receita vem de algum tipo de assinatura, seja uma compra recorrente, né, de um produto que você pode programar e comprar todos os meses, seja uma assinatura paga que te dá acesso a preços muito baixos para comprar produtos, como o Clube Pet Love. Então, esse é o principal negócio em tamanho, mas a Pet Love, ao longo dos últimos anos, foi expandindo para serviços. Então, nós temos uma vertical de saúde, né, de planos de saúde, que é super importante. Temos também uma plataforma de serviços, oferecendo serviços como banho-tosa, hospedagem. E a gente também atua no mercado de B2B, atendendo médicos veterinários e empreendedores do setor com tecnologia. Esse plano de saúde começou quando? Em 21. Então, em 21 a gente entra nesse segmento a partir de uma transação, né, uma fusão com a Health for Pet, que era uma operação da Porto Seguro, a Porto Pet. Então, a gente entra no mercado a partir dessa aquisição. Na época, a gente tinha 40 mil vidas. A gente continuou desenvolvendo o produto, fizemos uma segunda aquisição de um player líder no sul do Brasil, que era a Nofaro, e então transformamos o produto, mudamos a marca para Pet Love e começamos um processo de expansão, atendendo essa dor tão importante, tão prioritária, que é cuidar bem da saúde do pet, tornar isso acessível, previsível. Quanto é um plano de saúde? Então, a gente tem diferentes tipos de plano. O mínimo? R$19,90 é o nosso plano mais acessível. Esse é um plano de prevenção que dá acesso à rede credenciada.
Aí nós temos, por exemplo, um plano de R$50, que aí vai cobrir todas as necessidades de vacina, consulta, pronto-socorro, e a partir de 100 são aqueles planos mais completos que incluem cirurgias, internações. Quer dizer, é variado, bem variado, né? Dependendo da necessidade. A necessidade é só prevenção, a necessidade é, poxa, eu quero ficar tranquilo que não vai ter susto, né, do ponto de vista do gasto com a saúde do meu pet, poder fazer uma cirurgia no meu pet quando eu preciso, até planos mais completos que atendem pacientes crônicos que precisam de fisioterapia ou para aquele cliente que quer acesso a uma rede veterinária premium, né, os Einsteins da medicina veterinária. Vocês têm uma explicação, você ou o fundador da Pet Love, o fundador é o... Márcio Waldman. O Márcio, né? Que ele médico veterinário. Ele é médico veterinário, né? Vocês têm uma explicação por que o setor pet ele é tão forte no Brasil? Bom, o setor pet ele é forte no mundo. Por que o brasileiro ama tanto os animais, os pets? Acho que o brasileiro, né, a gente é um povo muito amoroso, mas esse fenômeno do mercado pet é um fenômeno mundial, em que você tem cada vez mais o pet fazendo parte da família. Então, hoje no Brasil, mais de 67% das famílias têm um pet. 67%? Mais de 67%. É um número muito relevante. Exato. E o Brasil é um país de grande população, né? Então, isso já posiciona o Brasil para estar entre os maiores mercados do mundo. Mas, além disso, o que tem impulsionado muito o crescimento do setor é essa mudança na relação do pet. É o pet saindo do quintal, indo para a cama do tutor e, com isso, se tornando um membro da família. Né, que a gente fala muito da família multiespécie. E a partir dessa relação, né, de tratar o pet como família, a gente se preocupa com a saúde do pet, com a alimentação do pet, e isso leva a uma premiumização, a um aumento do gasto e a uma melhora no cuidado com o pet. Mas teve uma mudança no meio do caminho nos últimos anos, né? Porque a gente, inclusive, aqui no Show Business já recebeu lideranças de outras redes grandes, como vocês. E eles, enfim, essas lideranças contaram um pouco que se você pegar São Paulo, por exemplo, 20 anos atrás, não era essa proliferação de redes pet shops no Brasil. Você consegue determinar, assim, identificar quando teve esse boom, quando o mercado realmente ficou muito aquecido? Então, o mercado ele tem crescido de forma consistente, é um mercado super resiliente à crise, ele tem crescido ao longo dos últimos 10 anos e, claro, que na pandemia houve um boom, né, uma grande aceleração acima daquela taxa de crescimento que vinha acontecendo, em que as pessoas ficaram em casa, as pessoas queriam mais companhia, teve um boom de adoções, né, e isso promoveu uma aceleração no crescimento do mercado, mas além disso, né, nós, enquanto um player que está posicionado no espaço online, um player que lançou o primeiro e-commerce para pets no Brasil, a gente também sofreu um crescimento anormal por essa demanda por comprar produtos e serviços online durante a pandemia. Você tem formação, como eu falei no início do programa, né, deste bloco, no Brasil, na Fundação Getúlio Vargas, que era o sonho da sua mãe, que a sua mãe colocou desde menininha na cabeça dela e na sua cabeça também, e nos Estados Unidos, né, na Universidade de Chicago, onde você fez um MBA. Como se forma, Thalita, um bom líder? Eu acho a formação acadêmica ela é muito importante, mas eu acho que liderança vem muito de empatia. E vem muito da vivência e experiência profissional, né? Um líder tem que construir a visão de futuro junto com o time, tem que engajar e motivar esse time na visão e tem que estar ali para acolher as demandas interpessoais, intrapessoais das pessoas. E isso, então, é toda a parte soft, eu acho que ela é muito mais relevante do que o conhecimento acadêmico e aquele conhecimento mais objetivo, tangível, hard, por se dizer. Então, acho que vem muito de empatia, vem muito de estar muito aberto a trocas, feedback com o seu gestor, feedback com o seu liderado, feedback com seus pares. Acho que essa experiência mão na massa no dia a dia forma um líder. Essas formações que você tem, elas ensinaram isso ou você foi pegando mesmo na convivência com as pessoas ou nas próprias experiências que você teve ao longo da carreira? Acho que a minha experiência de vida, enfim, não de forma premeditada, me preparou de certa forma, né? Então, acho que um líder, para
ter essa visão, engajar o time na visão, tem que ter resiliência, né? Porque num negócio as coisas não são previsíveis, nem sempre as coisas são fáceis. Então, ter essa resiliência é super importante. Na minha história de vida também, eu tive que aprender a inventar a realidade, inventar o futuro, o sonho. E o líder tem que construir a visão, né? Eu acho que a experiência de vida, tendo morado na China também, me ensinou muito sobre estar muito atenta às outras pessoas. Enfim, foi uma aula de empatia e tudo mais. E as próprias experiências profissionais, você começa com um time pequeno, vai crescendo o time, trocando com as pessoas, vão, né, enfim, te formando. Agora, essas duas formações, a FGV e a Universidade de Chicago, foram com bolsas de estudos? A GV, eu tive bolsa, Chicago eu tive bolsa também, não bolsa 100% integral, mas eu tive uma bolsa bem representativa, mais da metade. Tá. A primeira, evidentemente, foi a FGV. A GV. Uhum. Tá. E para conseguir... Bolsa e empréstimo. Para conseguir essa bolsa, o que foi? Foi muito estudo ou o quê? Muito estudo. Muito estudo. E, enfim, estudei muito, aí consegui ser As escolas eram públicas ou privadas que você estudava? Não, então, a primeira grande mudança na minha vida, né, foi talvez o passo muito importante para eu entrar na GV, é que eu consegui ser bolsista num colégio particular. Em São Paulo? Em São Paulo. Passei na frente daquele colégio, uma coisa linda, tinha uma quadra maravilhosa, e minha mãe falou que ia entrar, né, e minha mãe me ajudou a conseguir uma bolsa, então eu estudei a vida inteira com bolsa. E depois na GV também, enfim, tive a bolsa, tive um financiamento e depois comecei a trabalhar, pude pagar também. Bom, você passou um período de 3 anos na China? Isso. 3 anos, né? Por outra empresa, BRF, que a gente inclusive recebeu o Miguel Goulart, CEO em edições passadas aqui no Show Business. É uma mudança de cultura muito radical, né? Muito. O que você tirou de lição dos chineses, da China, da maneira de fazer negócios na China? Relações são muito importantes, acho que esse é o ponto número 1. É uma cultura extremamente relacional, em que construir confiança, né, é muito relevante para você fazer negócio, para fechar parceria. Um mercado extremamente dinâmico e competitivo, né? Então eu acredito muito em estratégia adaptativa, né? Eu não acredito, eu acho que aquele planejamento mais de longo prazo, ele é importante para talvez colocar uma estrela guia, mas eu acredito que a estratégia ela vai se adaptando e que você tem que estar muito atento. O mercado chinês é muito dinâmico, é muito competitivo. Então foi uma aula, né, sobre business e estratégia ali na prática. E também foi muito interessante porque eu estava trabalhando com comida e era sobre você conquistar o paladar do chinês, e o paladar, né, do chinês é muito diferente a depender da região. Então, diferente como? É exigente? É exigente, mas o hábito alimentar é diferente. Imagina. Então, uma região, né, em Chengdu, o nível de pimenta é muito maior. Em outra região, ter o sabor ali do umami é mais importante e assim sucessivamente. Então, ter que entender o consumidor foi essencial. E o nosso trabalho hoje na Pet Love é servir o pet, é entender as necessidades do pet, é entender como a gente ajuda o tutor a cuidar melhor do pet. Então, também uma experiência assim, que foi chave para eu poder estar aqui hoje. Teve alguém, ao longo da sua trajetória, da sua carreira, que olhou com você com certa desconfiança por 2 pontos? Pela sua idade, porque você sempre foi jovem em cargos de lideranças, e por você ser mulher? Olha, talvez, mas eu sempre tento focar muito no positivo. Ao contrário, assim, eu tive muitas pessoas que acreditaram em mim, me ajudaram, muitos mentores maravilhosos que abriram oportunidades para mim. Na China foi um pouco desafiador. O tema da idade lá pegava mais, né? Eu tinha um cargo de liderança e, enfim, a idade média era uma diferença muito grande. Mas aqui, talvez uma situação ou outra, mas nada, enfim, nada que comprometeu o negócio. Que tenha comprometido. Acho que eu sempre, enfim, tentei criar valor, entregar um bom trabalho, um foco sempre muito grande, né, em resultado. Então, de tal maneira que, assim, quem eu sou, meu gênero, a idade seja irrelevante. Então. Bom, vamos voltar ao setor, ao seu negócio. Hoje você falou da expressiva participação do negócio do online, das assinaturas. O que representa hoje o online
E o que representa o varejo físico? O varejo físico para a gente ainda é muito pequeno, então a gente começou com um piloto de 10 lojas, inclusive inauguramos a 10ª loja. Ruas aqui de São Paulo. Porque nós começamos pela cidade de São Paulo, a gente está super felizes com o resultado das lojas e agora a gente começa um movimento de expansão, não apenas com lojas próprias, mas também com franquias, mas o online é assim, a grande maioria do nosso faturamento. Tem uma participação bem relevante no nosso negócio. Vocês então vão expandir as lojas físicas através da franquia? Franquia, também lojas próprias, mas também franquias. Inclusive, a gente está para inaugurar a nossa primeira franquia agora ao final desse mês. Quem vai ser responsável por esse crescimento de vocês esse ano de 30%? Um crescimento bem expressivo aí. A gente tem uma série de coisas, então a nossa unidade de negócio de varejo tem crescido de forma importante. A gente lançou um novo formato de assinatura paga, que é o Clube. Funciona como se fosse um Sam's Club do mercado pet, em que o cliente paga uma mensalidade, tem frete grátis, tem 15% de desconto, por exemplo, na ração, 25% no medicamento. Então isso é um produto que tem sido muito bem aceito e escalado de forma importante. O mercado online, né, no mundo inteiro, ele ganha penetração todo ano que passa, então, obviamente, isso puxa nosso crescimento. Os planos de saúde também têm se tornado cada vez mais uma realidade. A principal dor de se ter um pet é como cuidar bem da saúde dele. Então, a gente tem conseguido democratizar o acesso à saúde através dos planos. Então, o plano de saúde também tem puxado esse crescimento. E a gente também tem, né, novos serviços que a gente lançou e tem crescido de forma super importante. A gente está com uma representatividade pequena no negócio, mas que... Thalita, você destacou o varejo online. De fato, o varejo online vai ganhando proporções em todos os países, né? Especialmente Estados Unidos e Brasil, vai ganhando força cada vez maior quando a gente está falando de varejo onde as pessoas compram os seus produtos, né? Mas no setor pet, aqui no Brasil, mesmo com essa expressiva participação, a gente ainda vê uma quantidade, até falei minutos atrás, uma proliferação de lojas físicas, pet shops, abrindo nos bairros, marcas muito conhecidas, né? Uma delas está com vocês, e outras novas, que é pet shop de bairro. Ou seja, ainda tem muita relevância no setor o varejo físico, né? Super. O varejo físico no Brasil ainda é o principal canal. Estima-se que o online represente 8% do mercado pet total no Brasil. Então, ainda uma participação pequena, né? Em 2018, esse percentual era abaixo de 2%. Então, tem crescido de forma importante. E para o seu ponto, a gente tem mais de 40 mil estabelecimentos, né, pet shops, no mercado. Na verdade, esse número absoluto no mercado brasileiro, esse número absoluto, na verdade, tem se reduzido. No entanto, o que tem crescido é a consolidação de algumas redes. Então, tem empresas com formato de loja grande, grandes redes, tem redes regionais, tem agropecuárias que são super fortes no interior. Você está falando de solidificação de determinadas. Como é que você vê a união da Cobasi e da Petz? A gente entende que é uma consolidação super importante do setor, né? E a gente tem acompanhado de perto esse movimento a partir do que está disponível publicamente. Então, as empresas assinaram, né, um acordo, né, de fusão. A gente entende que esse processo também vai passar pelo CAD, então a gente tem monitorado, ainda é muito cedo, enfim, para... Mas você acha que prejudica vocês, o setor? Acho que não, porque, enfim, a Pet Love, a gente sempre fez o diferente, né? A gente lançou o primeiro e-commerce para pets do Brasil, o primeiro aplicativo para pets, o primeiro plano de saúde, o primeiro marketplace de serviços. Então, para a gente, foi muito sobre como ser diferente, como resolver a dor do pet. Então, a gente, na verdade, é muito preocupado com a Pet Love, com como a Pet Love pode surpreender o tutor, democratizar o acesso à saúde. Então, para a gente entende que, né, continua o jogo, enfim, e competição sempre tem um papel muito importante também, né, de manter a gente atento, fazendo o melhor, não deixar, né, a gente se acomodar, enfim. Thalita, e quais as tendências desse setor que vocês observam mesmo dos consumidores?
A gente vê uma preocupação crescente com saúde, né? Então, o plano de saúde PET é algo que a gente entende que resolve uma dor central dos tutores, com uma busca e um crescimento muito importante. A gente também vê um aumento de participação, uma grande preocupação com produtos naturais, né? Algo que é realidade, por exemplo, se você vai no mercado americano, no mercado europeu. Então, um aumento, né, e a procura de produtos naturais. No caso de pet loving, que a gente atende esse cliente que tem essa relação muito íntima, né, com os pets, a gente vê uma procura pelas rações super premium, que são aquelas rações de melhor qualidade, com maior concentração de proteína. Então, isso é um pouco da realidade que a gente tem visto. Claro que quando a gente olha, por exemplo, para classe média, para classe D, a gente entende também que existe uma procura por produtos muito acessíveis e, portanto, isso é uma questão que eu ia levantar com você. Qual que é o público de vocês? Porque a gente está falando de plano de saúde. É o quê? Qual que é o público de vocês? Então, é alta renda. Então, não é. Não é? Não é. Metade dos nossos clientes são da classe C e a procura por plano de saúde, por exemplo, poxa, o quanto você ama seu pet, a sua relação emocional com seu pet, ela independe de renda. E o plano, ele se torna ainda mais relevante para uma pessoa que não pode ter aquela surpresa de ter aquela conta alta fora do orçamento. Então, a gente vê, de fato, os nossos produtos, né, o plano de saúde, a assinatura, como uma forma de democratizar o acesso. Então, claro que a gente tem participação, né, clientes classe A+, classe A, classe B, mas metade dos nossos clientes são da classe C, por exemplo. São muitos pets, né? Eu tenho um dado, que eu acho que é o dado mais recente, são mais de 55 milhões de cães. Tem gato aqui? Não tem gato aqui, mas tem os 55 milhões de cães, segundo a Associação Nacional do setor ABIMPET, né? É muita gente, na verdade, eu acho que na verdade é um setor extremamente promissor, né? Sim, você tem hoje mais pets que crianças no Brasil e, enfim, a gente entende que o percentual, né, de famílias que vão adotar um pet vai continuar crescendo e que essa relação, né, de família, essa humanização do pet também é uma tendência secular. E a abertura de capital está nos planos da empresa? A gente está super abertos, né? Obviamente, a gente não entende que tem mercado para uma abertura de capital. Não tem mercado? Nesse momento, agora, esse ano, não. É algo que a gente está aberto, considera, mas nenhum plano específico em relação a isso. Você foi parar, eu acho que está muito claro para a nossa audiência, a sua história, né? Da onde você veio, as suas ideias, as ideias da sua mãe, o seu esforço pessoal. Mas como é que você chegou no setor pet e na cadeira de CEO? Legal. Pet Love. Bom, eu estava trabalhando na Tarpon, né? E o Pedro Faria me convidou. A Tarpon é o fundo, né? É um fundo de investimentos de private equity. E o Pedro Faria me convidou na época para trabalhar com ele e me chamou para ser sócia dele. E a gente começou uma gestora que se chama Camarupim, uma gestora de crescimento que hoje faz parte do Pátria, né? E aí a gente fez um investimento na Pet Love, começou a estudar o mercado pet. E aí eu comecei a trabalhar com o fundador da Pet Love, com o Márcio, ajudando ele ali no que ele precisava. Estava no conselho da Pet Love também. E em 20, na verdade, o Márcio decidiu, enfim, procurar um sucessor. Começou a ter um processo, eu fui escolhida nesse processo e me tornei CEO da empresa em 2021. Por que você acha que você foi a escolhida pelo Márcio? Eu não sou a melhor pessoa para responder, mas... não, mas fala o que você acha. Acho que o Márcio e o Conselho me escolheram, enfim, talvez pelo meu nível de paixão, energia e entusiasmo com o negócio. Enfim, por eu conhecer também o negócio intimamente, eu estava lá dentro, enfim... Ô, Thalita, a sua mãe deve morrer de orgulho de você, né? Sim, isso sim. O que você falaria para ela em relação a tudo que ela passou para você, os ensinamentos, esse sonho de crescer, de sair daquele lugar que você estava, de pensar em FGV? Eu já falei para ela, muito obrigada. Ela foi... luz e inspiração. Não, eu imagino que você está emocionada mesmo, porque é uma história notável. E além dessa trajetória notável da Thalita Lacerda, e tão jovem, de 37 anos, você tem ainda 2 filhas, né? Sim. Eu tenho 2 filhas humanas, uma canina, né? Então eu tenho uma 2 filhas humanas, exatamente. E uma canina.
2 meninas, 3 meninas, né? E qual é a lição que você passa para suas 2 meninas? Suas 2 meninas humanas. Dê o seu melhor. Enfim, dê o seu melhor, tenha curiosidade. Então, quando elas tentam fazer uma coisa e não conseguem, né? Assim, que seja num jogo ou estão aprendendo uma coisa nova, poxa, tenta de novo. Vamos fazer de um jeito diferente e tal, enfim. Ô Thalita, quem que é a sua referência no mundo dos negócios e na vida? Quer falar na vida, a minha mãe, que sem Sim. dúvida... Conhecendo bem a sua história a partir deste programa, a gente não tem dúvidas que a sua mãe ia ser escolhida. Agora, no mundo dos negócios... Então, tantas pessoas maravilhosas. O meu próprio sócio, o Pedro, me ensinou muito, me ensina muito. Admiro muito a Cristina Junqueira, empreendedora. Fora do Brasil, a Indra Nui, que foi CEO da Pepsi. A Luísa Trajano... Assim, muitas mulheres inspiradoras, assim. Então, a Flávia Falgeres também, enfim, muita gente. Muito bem, nós conversamos neste bloco com a Thalita Lacerda, CEO da Pet Love, que com essa conversa aí deliciosa a gente pôde conhecer um perfil inspirador, porque no início do bloco eu falei, você pode inspirar muita gente, mas você deve inspirar muita gente, porque sua história de vida, sua história profissional é notável. Obrigada. E merece ser contada para milhões e milhões de jovens brasileiros. Parabéns. Obrigada pelo convite. E um super prazer recebê-la aqui. Igualmente. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Eu tenho um convite para você, se você quiser ter mais conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, como vídeos dos nossos comentaristas, faça sua assinatura aqui. Entre lá, www.jovempan.com.br e assine. Obrigado pela audiência, pela confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.